Fala Santistas do mundo todo, bem-vindos a mais um episódio do Santos Futebolcast. Hoje a gente vai começar a nossa agora já tradicional análise completa aí pré e pós-jogo. E vamos começar a falar desse tão esperado Santos e Grêmio, né? Grêmio e Santos lá em Porto Alegre. Confronto pesadíssimo de dois tricampeões da América aí. E um confronto que vem sendo preparado há 13 anos, como a gente falou no final do último episódio, né? Então vamos lá, vou dar boa noite para os nossos dois participantes aí desse primeiro tempo do debate, da análise. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Rod. Boa noite, Túlio. Tudo bem? Vamos em frente. Já estou tenso aqui, mas é amanhã. Chegou o dia. Vamos embora. Isso aí. Todo torcedor do Santos está na expectativa, tenso. É isso aí, cara. Faz parte de uma Libertadores da América, né? E a gente sabe muito bem como é que é. E aí, Tulhão, boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Salve, salve, nação santista. Naquela ansiedade pré-jogo, todo mundo está passando por isso. Mas vamos que vamos. O Santos está forte fora de casa esse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos lá, cara. Vamos começar a falar. Uma semana que deveria ser tranquila, né? Para a gente se concentrar bastante nesse jogo tão esperado. Tivemos aí alguns problemas no extracampo, uma confusão envolvendo o Lucas Veríssimo nessa novela eterna. A gente vai comentar sobre isso também. Obviamente, depois de assistir o jogo, a gente vem aqui para a segunda etapa do programa para comentar, né, o jogo em si. Mas agora vamos falar do que a gente sabe, né? Até agora de informações do Santos. Teve treino hoje, né? O time já está lá em Porto Alegre. Então, ô Marcelo, você tem aí notícias, provável escalação do Santos para esse Grêmio e Santos pelas quartas de final da Libertadores? Acho que não vai ter muita coisa diferente, não. Deve com o John, o Pará. Aí a gente não sabe se o Veríssimo ou o Laércio joga. O Luan Pérez e o Felipe Jonathan. Alisson, Pituca e parece que ele treinou com o Jean Mota. O Jean Mota no meio, o Soteldo na esquerda, o Caio Jorge e o Marinho. Tá nessa dúvida, né? Hoje ele treinou com o Jean Mota, mas ele pode. Eu acredito que ele entre com o Soteldo no meio. Então vamos lá. Túlio, o que você achou dessa escalação? O que você faria? Você faria igual? Você mudaria alguma peça? Fala aí o que você achou. Olha, ele tem uma escolha interessante a fazer. Ele pode tentar ir com o Giamota no meio para deixar o Soteldo na ponta para poder aproveitar uma eventual entrada do Vitor Ferraz. Caso o Grêmio opte pelo Orejuela, já não é um confronto tão favorável ao Soteldo. O Vitor Ferraz tem mais falhas na marcação. E a outra opção sem o Giamota é como a gente vem jogando com o Lucas, e aí varia bem, às vezes o Lucas pode ir pela esquerda, o Soteldo por dentro. Já teve outros jogos, ou pelo menos alguns momentos que o Lucas foi pela direita. O Lucas ele acrescenta mais vigor físico, né, para poder ajudar os laterais. O grande segredo que eu vejo nesse jogo é o Cuca conseguir deixar os nossos pontas, mesmo que o Soteldo jogue por dentro, em algum momento no mano a mano, né, para eles conseguirem é, ganhar uma jogada na individualidade para o Santos conseguir fazer o gol. É inegável que os pontas do Santos são o nosso grande ponto forte, então o Cuca ele tem que tentar potencializar isso. E aí eu acho que a decisão de Giamota ou Lucas Braga vai ficar para os 48 do segundo tempo, antes de entrar no jogo só que ele vai decidir. O que vocês acham que ele vai levar em consideração para fazer essa decisão final? Porque o Rodolfo, até nesse pré-jogo que ele gravou para o YouTube, ele fala bastante, ele já tinha falado na semana passada, se não me engano, sobre a questão do Cuca vir falando sobre o Giamota, que tem preparado ele no treino e tal, né? Vocês acham que realmente ele pensa nisso? Vocês acham que isso aí é uma forma dele despistar de alguma forma a escalação verdadeira? Eu não sei. O que vocês acham que ele vai levar em consideração para definir isso daí? Eu acho que ele vai aguardar até quanto ele conseguir para ver se tem alguma informação do Grêmio, que vai com o Vitor Ferraz, que aí eu acho que ele decide tranquilamente pelo Giamota, mas independente disso, se não sair nenhuma informação, eu acredito que ele vai com o Jean, justamente
para poder tentar potencializar os pontas e não deixar o Soteldo por dentro, que ele sofre um pouquinho mais. Mas é o Cuca, de repente ele acorda, a bola quica 2 vezes na frente dele, ele é supersticioso, acho que vai o Lucas, é o Lucas. Então, eu acho que ele vai esperar, como o Túlio falou, eu acho que ele vai esperar até o último momento por um outro motivo. Eu não sei se ele vai entrar com o Luiz Fernando, que jogou no Botafogo, ex-Botafogo, ou ele vai entrar com o Ferreira. Porque o Ferreirinha ele é muito rápido e, de repente, ele pode pensar em botar o Lucas Braga ali para fazer a cobertura também. O Marcelo, o Renato Gaúcho deu alguma prévia aí de escalação? O pessoal lá do Rio Grande do Sul deu alguma notícia do que ele está pensando para o time para amanhã ou não? Então, pelo que eu achei aqui no site UOL, tá dando Vanderlei, Orejuela, Jeromel, o Kahneman voltando de lesão, que é importante também, e Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Luiz Fernando, o Jean-Pierre ou o Pinares, né? O Jean-Pierre teve uma lesão semana passada, mas acredito que vai para o jogo. E o PP e na frente o Diego Souza. A escalação do Grêmio está mais ou menos assim. Tem as dúvidas, né, do Renato, tanto o Jean-Pierre ou o Pinares, ou o Orejuela, ou o Vitor Ferraz, mas eu acredito que pelos jogos da Libertadores ele vai com o Orejuela. É um time bem forte e com essa escalação, com esses 2 laterais mais defensivos, a escalação do Lucas Braga ganha força, né? Porque a gente vai precisar recompor. Eles têm um time rápido. O Jean-Pierre é um excelente meia, eu estava torcendo para que ele não voltasse. Ele vai conseguir acionar o PP em velocidade. É um jogo complicado. Talvez o Giamota não tenha o vigor suficiente para atuar ali no meio. Que tipo de postura vocês acham que o Santos tem que adotar, né? Eu falo isso porque a gente ganhou deles lá já algumas vezes, né? Isso não é uma coisa tão nossa. A gente já ganhou algumas vezes. A questão é o quê? Num campeonato de pontos corridos, talvez se administre uma partida como essa de uma forma. Agora, numa Libertadores da América, né? Um jogo tão tenso, 2 camisas que pesam, sabem bastante como se comportar dentro desse torneio e fora de casa, né? Então, o que vocês dois fariam, cara? Vocês dois começariam com aquele tradicional, vamos aguardar os 10, 15 primeiros minutos, entender o jogo, entender a postura do Grêmio, tentar aguardar uma pressão deles? Vocês acham que a gente tem que, de repente, arriscar, como a gente fez lá com a LDU, que os caras estavam esperando uma coisa e a gente conseguiu atacar? E aí? Fala aí pra mim o que vocês estão. Qual que é a postura do Santos? Qual que tem que ser nossa postura para ganhar amanhã? Pode começar, Marcelão. Então, eu acredito que a gente tem que ter a mesma postura que contra a LDU. Porque se a gente ficar esperando o Grêmio, a gente toma porrada. Que não pode ficar esperando e deixar o Grêmio jogar para tentar entender o jogo. Eu acho que tem que não vou dizer ir para cima organizado, vamos dizer assim. Eu só estou estranhando essa escalação, de novo, vi na UOL, realmente não sei, porque o Grêmio melhorou muito com o Darlan no meio e o Jean-Pierre à frente. Com essa formação, Maicon, o Mateuzinho, né, o Matheus Henrique, e o Luiz Fernando e o Jean-Pierre, quer dizer, mentira, o Jean-Pierre voltou depois também, ficou um tempo no banco. Mas com essa formação mais ou menos, o Grêmio tinha caído muito de produção. O Grêmio realmente não estava se encontrando. Hoje, o Grêmio, quando entrou o Darlan e adiantou o Jean-Pierre para o meio, o time melhorou muito. E realmente me surpreende essa escalação. Mas eu, sinceramente, não teria medo. Eu acho que o Santos não pode entrar com medo. Eu acho que tem que jogar como jogo contra a LDU. E vou te falar mais, contra a LDU acho que foi até mais difícil, não vou dizer pelo time, mas pela altitude, por tudo que estava acontecendo naquele momento. O time já não vinha, se eu não me engano, vinha de 2 jogos sem vencer. A gente, muito torcedor, né, achou que fosse tomar uma pancada da LDU. Foi lá na altitude, teve atitude na altitude, vamos dizer assim, foi para cima
e buscou o resultado. Eu acredito que contra o Grêmio tem que ser igual. O que não pode é ficar esperando o Grêmio e achando que vai primeiro analisar o jogo para depois começar a jogar. Tem que ter foco os 90 minutos e organizado, mas buscar o jogo. Essa formação com o Darlan, ele é um volante, né? Tem boa qualidade de passe. Ela deu mais equilíbrio pro Grêmio, justamente porque o Jean-Pierre não tem tanto vigor ali para conseguir marcar. Entretanto, a escalação que está na UOL é mais ofensiva, né? Talvez o Renato esteja pensando em matar, digamos assim, o confronto já em casa. O Grêmio é um time que gosta de jogar com as linhas adiantadas nesse esquema, né? Eles gostam sempre de tentar pressionar. E tanto o Jeromel quanto o Kahneman, eles jogam numa linha bem alta e encaixa muito bem no Grêmio, porque os dois são rápidos, os dois conseguem antecipar bem, mas a gente tem dois pontas também muito rápidos e que a gente tem condição de conseguir o gol dessa forma. Mas não é por isso que o Santos tem que jogar os 90 minutos lá atrás, porque senão não vai aguentar. A postura contra a LDU foi interessante, o Santos sofreu sim, mas também teve momentos que a gente conseguiu ter a posse de bola, conseguiu trocar passes no campo de ataque, para também dar um descanso para a defesa. Esse seria o jogo ideal para o Santos, né? Sempre muito difícil, né, jogar lá no Rio Grande do Sul, seja com o Inter, seja com o Grêmio, vocês sabem muito bem disso, né? Só que pela primeira vez, né, num confronto com esses dois times, né, um confronto decisivo, a gente vai enfrentar tanto a casa deles vazia quanto a volta vazia, né? O Santos vem se comportando bem fora de casa nessa temporada, algo que não é o normal dos últimos anos, né, cara? Nos últimos anos a gente vinha fazendo campanhas pífias fora de casa, menos com o São Paulo. O São Paulo acho que foi bem também. Até que ponto pode ser um fator decisivo para esse confronto a ausência de pressão, né, nesse primeiro jogo lá no Estádio Olímpico lá deles? Eu acho que tem bastante influência, sim. Até comentei isso com alguns amigos. Exceção ao Sampaoli, que tinha uma proposta de jogo que de fato conseguia se replicar fora de casa. O Santos, nos últimos anos, sempre foi muito mal. E a falta de liderança nos últimos anos e de um elenco mais duro, eu sempre tive a sensação que fora de casa o time sofria muito com isso. E a falta de torcida tem deixado as coisas mais equilibradas. Por isso que eu venho falando que é um confronto que eu julgo até mais importante que o jogo da volta, porque da mesma forma que a gente tem, entre aspas, uma facilidade fora de casa, por não sofrer com a pressão, a Vila também impõe muita pressão para os adversários. Tanto é que nosso rendimento, até algumas rodadas atrás na Vila, era bem ruim. E aí é um conjunto de fatores. É um time que tem dificuldade de propor, pela carência no meio de campo, por não ser um time que consegue construir contra um adversário que está com a defesa postada, aliado a uma Vila Belmiro vazia que não exerce pressão. Então, o primeiro jogo, para mim, é muito importante, porque a gente tem a condição de vencer lá, não tem o fator da pressão e o Grêmio vai se jogar. Então, a gente conseguindo encaixar dois, três bons ataques e tendo uma defesa sólida, e aí não pode ter erro individual, erro bobo, é o nosso grande trunfo para conseguir classificar, ao meu ver. Se a gente perder um jogo de 2-0, eu acho que fica bem complicado com a Vila Belmiro vazia e com as características desse time reverter. Então, eu pelo que eu acompanhei do Grêmio contra o Vasco, foram 70, jogou com 70% do time titular, que deve ir a campo amanhã. Eu acredito que o Grêmio é um time muito forte na bola aérea, que é a nossa parada cardíaca, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Cada bola parada é cada bola aérea é uma parada cardíaca pra gente. Mas eu acredito que, como o Túlio falou, não tem que não tem que deixar para a Vila, porque a gente tem jogado muito bem fora de casa, porque a gente está tendo atitude. Eu pego os jogos fora de casa, se não me engano, primeiro jogo foi defensa, a gente começou caída ainda com o Gesualdo, depois
retomou o jogo, teve o controle do jogo, foi para cima, empatou e buscou a virada. Teve contra o Delfim a mesma coisa, saiu na frente, tomou um empate, foi para cima e buscou a virada. Aí depois contra o Olímpia, a gente teve atitude desde o início. Depois, o último agora contra a LDU. E só uma coisa, a gente não é quando a gente fala assim, o time está aprendendo a sofrer, não é sofrer de ficar atrás esperando o adversário, é chamar o adversário para o campo e ir para o jogo. Eu chamo sofrer isso. Sofrer esperando o adversário não jogar, só esperando o jogo acabar, isso para mim é antijogo, é não jogar. Agora, você chamar o adversário para poder sair, como o Túlio falou, a gente tem um contra-ataque muito rápido com o Soteldo, com o Marinho, esse é o jogo, pode ser um bom, pode ser uma forma de jogar. Agora, como a gente tem uma deficiência meio Campo Grande, eu acho que a gente vai ter muito jogo com o Marinho, com o Soteldo buscando, ele voltando para buscar. Por isso que eu, particularmente, entraria sem o Lucas Braga, no caso, entraria com o Jean Mota, o Soteldo e o Marinho ali. Mas a gente tem que estar muito bem compactado, muito bem organizado, porque o Grêmio joga muito no erro do adversário. Contra o Vasco, o Vasco não estava mal no jogo, o Vasco estava organizado, tomou o primeiro gol, continuou tentando alguma coisa. O Grêmio dá muito jogo. O Grêmio, ele joga assim. Ele joga, mas ele deixa o adversário jogar. Ele não é um time que joga e impede o adversário de jogar. O que acontece? Quando o Grêmio fez 1-0, o Vasco ainda continuou tentando. Quando fez o segundo, aí o Vasco desistiu do jogo, foi 2-3, eu acho que em 5 minutos, 2 gols. Aí matou o jogo. Mas até lá, o Vasco ainda estava tendo chance. Teve chances claras e não conseguiu concluir. Aí é problema do Vasco, a gente não tem nada com isso. Mas, por exemplo, se a gente buscar uma compactação, um time organizado, sem desligar os 90 minutos focado no jogo, eu acredito que a gente tem grande chance, não é pouca não. Eu acredito que a gente tem muita chance de fazer um bom jogo. Antes de eu passar para o assunto inevitável, que a gente tem que falar, até porque esse podcast ele é feito antes das partidas e a gente conta com as notícias das últimas horas, né, para preparar tudo aqui. Uma última pergunta em relação a esse Santos e Grêmio que eu tenho para os dois é o quê? Para o Grêmio, quando eles olham o Santos, qual que é o maior ponto de atenção que eles têm no Santos? Que eles falam, opa, tem que ter ponto de atenção aqui, um ou dois, vocês que escolhem. E a gente do outro lado, onde tem que ser o nosso foco de atenção para evitar cometer os mesmos erros que a gente cometeu algumas vezes esse ano? Manda bala, Marcelão. Então, acredito que para a gente é bola aérea, sem dúvida, e em segundo plano, não menos importante, a velocidade do PP. E parece que na escalação da UOL eles não vão entrar com o Ferreirinha. O Ferreirinha é muito rápido também. E eu acho que do nosso lado, eles deveriam ter muita atenção com os nossos 2 pontas e a nossa velocidade. Porque por mais que a zaga deles, se for Kahneman e Jeromel, que o Kahneman tá voltando de lesão, estava jogando David Braz. Eu não sei se ele vai entrar com o Braz ou o Kahneman. Mas aqui parece que vai entrar com o Kahneman, tá voltando agora. Então, a zaga deles é lenta. Todo mundo elogia os dois são ótimos, tecnicamente são maravilhosos, uma das melhores zagas, se não a melhor do Brasil. Só que eu acredito que eles são lentos. E se for para cima, não seguram a velocidade do Soteldo do Marinho. Só que para isso você precisa estar organizado. Você não pode ir para cima Deus bate na madeira aí. Mas um erro do Marinho, um erro de drible, uma perda de bola, tomar um contra-ataque, porque eles são, por mais que a gente seja rápido, eles também são. E a gente precisa ter muita atenção. Mas fora isso, eu acredito que seja um jogo com muitos gols. Não acredito que seja um jogo de poucos gols, não. Eu concordo com a análise do Marcelo, eu acrescentaria ao ataque, ao ponto forte do Grêmio, a finalização de fora da área. Eles têm o Maicon, que chuta bem dali, o Jean-Pierre, e o Santos sempre tem problema de fechar a cabeça de área ali. E a zaga deles, eles são notáveis, tanto o Kahneman quanto o Jeromel, na antecipação.
Então, se o jogador vai receber, eles conseguem antecipar, fazer essa leitura muito bem. Mas se pegar Marinho e Soteldo no mano a mano, com os nossos pontas, com a bola dominada de frente, sem cobertura, eles vão sofrer bastante. Lembrando que o Renato ele solta os laterais quando o Grêmio tem a posse de bola. Então, se o Santos conseguir encaixar ali esse contra-ataque, eles vão sofrer bastante. Quando vocês falaram nessa questão do Kahneman e do Jeromel jogarem numa linha bem alta, né, e terem essa tendência à antecipação, que muitas vezes, e na maioria das vezes, eles têm sucesso, né, nessa jogada. Só que eu vou falar para vocês, velho, me veio na cabeça aqui uma imagem assim, sabe, o Marinho recebendo uma bola rápida ali na linha do meio-campo, e aí um dos dois vai tentar dar o bote, o Marinho dá aquele tapa e já gira o corpo, vai parar dentro do gol, velho. Então, vamos lá, vamos acreditar que a gente tem que ser forte, precisos, muito concentrados, né? E aí eu quero entrar para o nosso assunto inevitável, que é o seguinte. Nossa maior preocupação aí, como levantou o Marcelo, é a questão da bola aérea, né? Além da velocidade e tal, mas a bola aérea que é um ponto foco aí do que vem acontecendo de erros no Santos. Até que ponto essa questão toda do Lucas Veríssimo, dessa negociação com o Benfica, da maneira com que foi conduzido isso até agora, e eu não quero nem saber quem é culpado, tá ligado? Eu não quero saber se é o presidente, o vice, o empresário, ele, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre dentro do campo. Até que ponto essa novela inteira, essa questão toda, pode atrapalhar o Santos no jogo mais importante do ano, porque o Veríssimo é o líder dessa zaga, é um cara que está enfrentando essa questão toda. No último jogo, não sei se foi por isso ou não, mas foi muito mal, né? Em lances que acarretaram nos gols que a gente sofreu. E amanhã é um jogo que a gente não pode ter esse tipo de vacilo. Então, na opinião de vocês, cara, o Veríssimo treinou aí, parece, não sei o que aconteceu, mas vocês colocariam o atleta para o jogo desse ou não? Eu não vou nem entrar em detalhes da questão, mas eu não colocaria o Veríssimo em campo. Se ele for bem, a torcida vai continuar reclamando e até certo ponto com razão. Se ele for mal, já é um prato cheio para gerar mais polêmica ainda. E eu só vou acrescentar aqui mais uma pimenta. Acabou de sair a notícia que a Roma entrou na disputa pelo Lucas Veríssimo também. Então teremos mais capítulos. Essa da Roma eu não sabia. Tá aí. Então, eu acho que ele se daria muito bem na Itália, tá? Como o Túlio falou, eu não sei se eu colocaria o Veríssimo. Eu, sinceramente, acho que depende muito do atleta. Saber se ele está focado ou não está. Se ele não estiver focado, ele realmente tem que sair. Sair, obviamente, parece que vai de qualquer jeito, mas digo sair, não ir para o Tá jogo. perdido. É. Mas o que acontece? Eu só queria falar uma coisa que me incomoda muito no Santos, tá? Por exemplo, saiu uma matéria dizendo que o Veríssimo pediu para não jogar, não treinar, enfim, saiu tudo isso. Não vimos nenhuma declaração do jogador, não vimos nenhuma declaração do clube, não vimos absolutamente nada. Aí, do nada, no dia seguinte, Veríssimo viaja com o clube e vai pro jogo. Pô, o que a gente vai pensar? O jogador pediu para não jogar de verdade? A gente não sabe, a gente vem de. Todo ano de eleição é um problema, a gente está uma semana da eleição. A gente não sabe se a matéria é real, se a matéria não é real, o que é, a gente não sabe. Eu nem vou entrar nisso, mas porque no Santos isso incomoda demais. A gente não tem noção do que está acontecendo de verdade. Se a notícia é plantada, se a notícia é real, a gente não sabe. Então, eu sempre dou o benefício da dúvida. Sempre. Então, eu acredito que depende muito do atleta. Se ele está focado, aí depende do Cuca também. Ele está focado, conversou com ele, acha que ele está apto para o jogo, então vai para o jogo. Ah, ele está sem cabeça, então está fora. Então tira, que não dá para arriscar. E aí, só para arrematar a questão de dentro do campo, não dá nem para comparar o Lucas Veríssimo ao Laércio. O Laércio pode até eventualmente melhorar um pouco a bola aérea, mas ele é muito mais lento, ele tem o bote, né, a roubada de bola muito pior, a saída de bola também é deficitária.
Então, assim, pensando só dentro do campo, sem extracampo, Lucas Veríssimo com a cabeça no lugar, não dá nem para comparar. E só uma coisa também, a torcida botar a mão na consciência que o Veríssimo, ele é um ativo do clube. Coloca ele encostado, bota ele no sub-23, bota ele para treinar ali, não sei o que. Não, a gente precisa dessa venda. Sim. É triste falar, mas a gente necessita e muito dessa venda, independente de qualquer coisa. Uma coisa é você afastar o atleta porque ele está negociando, precisa sair, beleza. Outra coisa é você menosprezar o atleta, jogar ele para o sub-23. Ele é muito bom jogador. Para mim, ele é hoje um dos melhores zagueiros do Brasil. Não vem me dizer que ele é mediano porque teve esse problema. Isso ele não é. Ele é muito bom atleta, muito bom jogador. Se ele está focado ou não, se ele quer sair ou não, aí é outra história. Ele não merece ficar, ele merece ficar, aí é outra história. Mas dizer que ele não presta, que ele é um lixo, porque está acontecendo isso, não. Ele é muito bom jogador e a gente não pode menosprezar o que a gente tem. É nosso ativo, a gente precisa vender. Ele quer sair, é óbvio, provavelmente vai sair. Isso nem tem. Isso parece que é a coisa mais certa do mundo. Mas vamos ter calma também na hora de criticar, na hora de reclamar, porque a gente não pode também queimar um ativo do clube. Eu vou falar para vocês. Ele vai ser vendido e para onde ele quer ir? Para o Benfica? Então, se a Roma entrou na parada, eu vou vender para a Roma se for a proposta melhor, entendeu? O que a gente não pode, na minha opinião, é pegar esse ativo do clube, que é um ativo mesmo, entregar de mão beijada para o Benfica pagando em 300 vezes, porque o Jorge Jesus está reclamando, entendeu? Eu acho que a gente tem que valorizar o atleta até na hora da negociação. E em relação a ele pedir para não treinar ou não, realmente eu concordo com vocês, precisa um pouco mais de transparência aí no Santos Futebol Clube, porque o torcedor fica perdido, né, cara? A gente não sabe o que achar, entendeu? Então, que esclareça, mas eu vou falar a minha opinião também. Se por qualquer momento o Lucas Veríssimo ontem pediu para não treinar e não jogar, não acho que deva mudar muito a cabeça do cidadão em 24 horas. Então eu também não colocaria no jogo. Até para preservar, se a gente tiver uma proposta legal, não ter o risco de perder o atleta, né? Mas esse não é problema nosso, esse é problema do nosso treinador, o senhor Cuca, entendeu? Que vai ter que quebrar a cabeça para preparar aí e ter as melhores escolhas para esse Grêmio e Santos, primeiro jogo das quartas de final da Liberta lá em Porto Alegre. Amanhã, né? Quarta-feira, às 21h30. É isso, Marcelo? 19h15. 19h15, então. Às 19h15, primeiro horário. E vamos para cima, cara. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa partida. E acabando o jogo, a gente volta aqui para fazer a análise desse Santos e Grêmio aí, Grêmio e Santos. Certo, rapaziada? Fala. Só para terminar, o Benfica está se aproveitando da nossa situação financeira, né? Óbvio, quem trabalha com negociação sabe muito bem como funcionam as coisas. Só que a gente tem que também acordar para a vida e ser esperto, que o Benfica também está com problema. O lado deles não é financeiro, mas o Benfica está tomando pancada atrás de pancada, a zaga está desesperada, o Jorge Jesus está desesperado. A gente deveria se aproveitar dessa situação também, mas infelizmente no Santos, né, ninguém se aproveita de nada, só deixam se aproveitar. Excelente ponto, cara. Gostei disso aí que você falou. É verdade. Os caras também estão numa situação delicada e a gente tem que usar isso para negociar melhor, né? É assim que se negocia, né? Exatamente. Sabendo o problema dos outros. Inclusive, afastar o jogador é perder valor, como o Marcelo disse. Então, se ele pediu para não jogar e tudo mais, ok, passa ali no departamento médico, sentiu um desgaste muscular, vai ficar afastado, sentiu uma lesão de grau 1, porque se você afasta o jogador, você dá munição para outra parte. Então, a diretoria precisa gerir melhor essa situação. Eu Mas concordo. é isso que me incomoda muito no Santos, cara. Se o jogador pede para não jogar, não tem que vazar para a imprensa. Quem vaza? Tem que, chega ali, ó. Então, bota uma lesão ali, um desconforto, pede. Não tem que vazar. Olha como a imagem não ia ser, Veríssimo sentiu um desconforto. Beleza, não vai jogar, acabou o problema, ninguém vai ficar contra, ninguém vai queimar o cara. Não, mas no Santos tem que dizer que o cara pediu para não jogar. Pelo amor de Deus. Olha,
dependendo, viu, Túlio e Marcelo, dependendo do que ele tivesse falado lá para mim, eu ia falar para ele, passa lá no departamento médico, pega ali um Luftal, que você deve estar com o início de caganeira, entendeu? Pega uma fralda e se recolhe, porque espero que não tenha sido isso, viu, cara? Porque Libertadores o bicho pega, né, cara? Jogar com o Passos Ferreira lá no Campeonato Português não é nada perto de uma pressão que vai ter amanhã. Então, vamos ver o que acontece, né, meus meninos? Vamos lá, já tá tenso aqui, já tô nervoso, não sei nem como é que eu vou dormir hoje, como é que eu vou trabalhar amanhã, mas vamos embora. Isso aí. Falou, Tulhão. Valeu, velho. Valeu, vamos que vamos. A todos os santistas supersticiosos, sigam suas superstições. É, isso aí, mano. Vamos que vamos. Boa. Então, até logo mais, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta aí pro segundo tempo dessa análise. Valeu! Bom, pessoal, estamos de volta aí para esse segundo tempo de análise de Santos e Grêmio, Grêmio e Santos, né? A gente conversou com vocês aí antes da partida sobre o que a gente estava pensando, o que podia acontecer, como que o Santos deveria se comportar. E aí agora a gente assistiu o jogo todo, jogo tenso, né? Jogo difícil, com dois times muito cascudos, camisa muito pesada, e o Santos se comportou muito bem, cara. Claro, acho que todo santista ficou um pouco irritado naquele final, não tem como, né? Mas é o que a gente conversou, né, Marcelo e Túlio, em termos de resultado em si, cara, foi bom, né? Não é fácil jogar com os caras lá e fazer um gol fora de casa e conseguir trazer esse 1-1, até que não dá pra gente reclamar também tanto, né? Então, boa noite aí pra vocês dois, sejam bem-vindos a esse segundo tempo da análise e vambora, cara. O que vocês acharam do jogo aí? Comecem. Bom, boa noite, rapaziada. Primeiro, espero que todo mundo esteja bem do coração. Um dia difícil. Acho que já passou aquela raiva do final do jogo. E a gente passa a analisar mais friamente a partida, né? Acho que você resumiu bem. O Santos se comportou muito bem durante os 90 minutos. No finalzinho, infelizmente, a gente tomou um gol, mas não tem nada perdido. Quarta-feira é final e dá pra gente passar. Boa noite. Pô, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com a performance do time. Eu acho que taticamente foi impecável. Talvez dois lances assim, mas achei muito, muito bom. Vamos falar aí sobre isso. Olha, gente, a gente falou bastante, né, antes do jogo, em relação a qual deveria ser a postura do Santos, qual que era o caminho, né, pro jogo. E aí, com a ausência de última hora do Soteldo, ficou aquela pulga atrás da orelha ali, né? Falando, o que o Cuca vai fazer agora, né? E eu gostei muito da solução que ele deu, a entrada do Sandri ali, que pra mim, porra, fez uma grande partida. Tá aí, temos mais um garoto aí pro time que a gente vai poder contar com ele não só até o resto dessa temporada, mas o ano que vem com certeza. E eu acho que tem coisas positivas que a gente tira desse jogo, né? Obviamente, como o Marcelo falou, a gente teve duas falhas ali um pouco mais sérias na defesa, né? A tradicional bola aérea ali, né? Uma delas. E nesse lance até o Lucas Veríssimo envolvido, que também foi para o jogo, né? O que vocês acharam, cara, da atuação do Sandri? O que vocês acharam do Lucas Veríssimo ter ido para o jogo? E o que a gente tem que ficar esperto agora também para esse segundo jogo na Vila, né? Então vamos começar a bater esse papo aí. Bom, primeiro a perda do Soteldo, infelizmente, né? Todos os clubes vão passar por isso uma hora. Realmente foi muito sentida pelo Santos. Alguns lances assim de contra-ataque, o Soteldo seria mais efetivo. Mas o Lucas fez uma partida boa, como a gente disse, ele tem bastante força na recomposição. O Sandri fez uma excelente partida. A gente tem que lembrar que esse garoto fez 18 anos, faz 2 meses, tem pouquíssimos jogos no profissional. Foi titular numa Libertadores, quartas de final, fora de casa, contra um time, como você disse, com camisa, com história, com muito jogador rodado, e teve bastante tranquilidade ali no meio de campo. Realmente é um jogador que merece mais minutos, que nos próximos anos tem tudo para crescer. O Caio Jorge, que inclusive entrou na seleção da rodada da Libertadores, fez uma excelente partida também. Ele poderia ter feito mais de um gol. Mas o destaque mesmo, acho que vai para a aplicação do time como um todo.
O Santos entrou muito concentrado e dava para ver isso em cada jogada. A gente soube sofrer. O Grêmio, basicamente, ele não conseguiu pressionar o Santos assim absurdamente. No segundo tempo eles tinham a posse de bola, o Santos conseguiu alguns contra-ataques, mas não foi aquele sofrimento que a cada minuto parecia que ia tomar um gol. Então isso mostra um time mais maduro, apesar da idade. Gostei bastante. De destaque negativo, ao meu ver, eu não gosto da partida do Jobson, assim como em outras partidas, eu acho ele displicente em alguns lances, tomou um amarelo muito bobo e poderia fazer a diferença se ele tivesse que fazer uma falta, como o Pituca teve que fazer naquele lance. Inclusive, não acho que teve culpa na expulsão, precisava fazer aquela falta. Mas o primeiro cartão amarelo do Jobson, um lance completamente desnecessário. Mas enfim, regra geral é isso. Depois a gente entra em mais detalhe. Eu só queria. Pô, primeiro que eu acompanho tudo que o Túlio falou. Realmente, o Sandri fez uma partida espetacular. O time em si fez uma partida muito boa. Mas eu só queria deixar um recado aqui para o senhor Diego Souza, né? Ele saiu do jogo falando que no primeiro tempo o Santos achou o gol porque não finalizou nenhuma vez. Eu até guardei os números aqui. Uma finalização do Grêmio, 6 do Santos no primeiro tempo. Nenhuma no gol do Grêmio, 2 no gol do... Nenhuma finalização no gol do Grêmio e 2 do Santos. Então, só para deixar um recado, pensa antes de falar, tá? Para não falar besteira. Mas aí você tá pedindo demais do cara, né, Marcelo? O cidadão não pensa muito, porque se ele pensasse, ele não agiria como ele age, né, durante a carreira e agiu durante a carreira toda dele. Assim, eu costumo, quem me conhece como torcedor do Santos sabe o que eu falo. Ele viveu de dois lances na carreira toda, um deles contra o Santos ali, que apoiou grande parte da carreira dele, né? Mas foi um cara que foi muito mais marcado por erros na carreira que ocasionaram, por exemplo, título de adversários, tal, do que conquistas, né? Então, ele é um falastrão, esse cara, e ele não fez nada no jogo. Acharam ali o pênalti, a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí faz o gol, sai fazendo graça, mas não tem nada no futebol é bacana por causa disso, cara. Tem mais 90 minutos agora e acréscimos e agora na nossa casa, né? Então vamos ver o que acontece. Ô Túlio, fala um negócio pra mim, cara. O Jobson, né? O Jobson, assim, eu acho que durante alguns minutos ali do jogo, né, ele foi importante porque ele é um cara que consegue, quando está concentrado no jogo, dar bons passes, até buscar dar uma dinâmica ali. Várias vezes ele se apresentou pelo lado do campo para ajudar os laterais ali na saída de bola, tal. Só que, cara, assim, eu não sei mais como explicar. É uma coisa que parece que é inevitável em relação à atuação dele. Não importa se ele vai bem ou mal no jogo, ele vai dar umas apagadas ali. Meu irmão, não tem conserto, tem o que fazer. Eu queria que vocês me falassem sobre isso, por quê? A gente vai para uma nova temporada logo mais, né, cara? Eu sei que a gente está aqui comentando sobre os jogos da rodada e tal, mas obviamente que a gente, como torcedor, está pensando também um pouco já na temporada que vem. É um jogador que a gente vai poder contar com ele tem como corrigir esse tipo de coisa ou não tem jeito, e é por isso que o Sampaoli não utilizava, outros treinadores também não costumavam utilizar. É característica do cara e pronto. Eu queria saber isso de vocês. Olha, vamos lá. Ao meu ver, o Jobson, em algumas partidas, uns 2 meses atrás, mais ou menos, ele era a peça ofensiva mais importante do Santos depois dos pontas. Ele conseguia fazer o jogo fluir. Mas isso foi um momento que o Santos estava com o Soteldo na seleção, o Marinho também teve uma fase machucada, e que, para mim, não compensa você ter o Jobson no meio de campo, que vai dar um pouco mais de criatividade, e do outro lado você ter alguém que não acrescenta em nada no meio de campo, na marcação, na intensidade, tudo isso. Além disso, me parece que ele está um pouquinho sem confiança em determinados lances. Ele toma muito cartão amarelo e não é um jogador com uma intensidade tão alta quanto o Alisson, então também não é uma compensação muito boa, ao meu ver. E ele realmente precisava, para ser um jogador realmente moderno, de um pouco mais de intensidade. Ele consegue achar bons passes,
Só que às vezes eu tenho a impressão que ele tem tanta confiança que ele acaba errando. E ele não consegue compensar isso sendo mais intenso. E se ele passou um ano com o Sampaoli, que consegue colocar intensidade na minha avó, e não melhorou, eu acho bem difícil. Talvez em algum esquema específico ele renda. Não acho que é para gente. Por outro lado, para 2021, eu acho que ele pode ter sim utilidade em determinados times e pode ser uma moeda de troca. O Santos não tem grandes valores para investir e vai ter que trabalhar isso no mercado. Mas você não enxerga ele de repente sendo aproveitado no elenco do Santos ano que vem? Porque, cara, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? E a gente já tentou de diversas formas falar, qual que é o formato, né? Qual que é o esquema de jogo que de repente vai fazer com que o Jobson, a parte negativa dele, não vai influenciar negativamente no campo em si. De repente, de alguma forma, você criar um esquema tático que você só valorize o que ele tem de bom e de repente tente anular a parte ruim. Eu não consigo enxergar isso, cara. Ainda mais, assim, com o que a gente gosta, né? Do estilo que a gente gosta de jogo, a gente vai precisar de intensidade no meio-campo. E eu não sei. Será que de repente um trabalho físico específico pode melhorar isso? Ou é uma característica do cara? É mental ali. O cara não tem esse tipo de raciocínio rápido. Eu não sei o que é. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é mental, é dele, é característica de jogo, e ele também não se interessa por fazer, digamos, esse trabalho físico para se transformar nesse jogador. E para 2021, se a gente observar, a gente vai ter provavelmente no elenco Alisson, como volante mais experiente e com mais pegada. Tem o Balieiro, que é um volante novo, mais ou menos do mesmo estilo. O volante tem bastante antecipação. Tem o Pituca, que consegue fazer ali o primeiro volante com característica um pouco diferente, tem uma saída de bola, é canhoto. E a gente tem o Sandri, que se quiser um volante com mais qualidade no passe, eu prefiro o Sandri do que o Jobson. Até porque aí o Marcelo vai saber falar até melhor que eu isso. O Sandri na base, ele não tinha também tanto poder de marcação, tanta intensidade. E me surpreendeu muito a forma como ele evoluiu no profissional isso. Então, nele sim eu vejo essa projeção, essa curva positiva de que ele já tem um bom passe, já tem uma boa visão e tem melhorado a intensidade. Então, eu prefiro investir minhas fichas e meus minutos no Sandri, que já tem um bom passe e já mostrou que pode melhorar na intensidade no meio de campo, do que continuar com o Jobson. Então, o Rodolfo costuma dizer que o Jobson é o Windows que trava, né? Mas assim, não, pior que é pura verdade. O Sandri, ele realmente ele jogava junto com o Ivonei na base. Ele era mais primeiro e o Ivonei segundo. Só que essa marcação dele também me surpreendeu, porque o que me chamava mais atenção, mesmo jogando de primeiro volante, era a saída de bola, os passes. E eu acho que ele está evoluindo muito, se você pegar ele da base para o profissional. O Jobson, sinceramente, eu acho que ele tem qualidade sim, não acho ele um jogador ruim, um jogador sem recursos, muito pelo contrário, ele tem recursos, só que o problema é exatamente isso, ele desliga, ele não tem ele não consegue manter o mesmo ritmo de 90 minutos, ele joga meia hora bem, 40 minutos, depois ele começa a desligar. Aí, se ele, eu falo muito isso com o Rodolfo, se ele fizer o feijão com arroz, eu acho que ele faz simples, ele faz o básico, faz o simples e faz certo. Agora, quando ele quer inventar, fazer umas viradas na entrada da área, no campo de defesa, quer fazer o que não tem qualidade para isso, vamos dizer assim, ele peca. Então, tipo assim, eu estava pensando agora, quando vocês estavam falando, o Cuca, se ele ficar para o ano que vem, né, a gente não sabe, ele já tinha pedido 2 volantes, tanto o Elias quanto o José Wellison. Eu não sei se ele contaria com todos esses volantes que a gente tem. Ou se, né, o Cuca gosta de pedir uns reforços estranhos. Mas eu, sinceramente, eu fico até em cima do muro, porque eu acho que depende muito do treinador. Se você trouxer um treinador com intensidade,
pô, compra uma passagem pro Jobson para ele ir para qualquer lugar, porque ali ele não vai jogar. É impossível. Agora, se você pedir um treinador que faça o simples, o feijão com arroz, aquele que a gente não quer de jeito nenhum, né? Aí o Jobson vai jogar, porque qualidade ele até tem, se ele fizer o básico. Mas eu, sinceramente, fico em cima do muro, porque eu não sei te dizer se ele serviria ou não. Eu acho que ele teve uma fase até boa, há uns meses atrás, quando ele, pô, eu acho que alguns jogos que ele começou, ele até chegava mais à frente, como ele jogava no Red Bull, né, que ele veio. Sim. Então, eu acho que ele chegava mais à frente, ele tinha mais liberdade para chegar. O problema é que lá ele não marcava tanto, no Santos ele tem que marcar. E como ele tem que marcar, ele começa a pecar. Aí, como o Túlio falou, ele faz umas faltas bobas, toma uns cartões bobos e parece que não pensa. Porque como ele está ali, ele tem que marcar, ele vai tomar uma hora ele vai ter que precisar tomar um cartão. Como o Túlio falou que o Pituca tomou, realmente. Precisava fazer a falta e tomou. E a gente é complicado você contar com um jogador assim. Acho que você precisa trabalhar muito mais o psicológico nesse caso do que o técnico. Olha, até falando um pouco da questão do futebol, né? Vocês estavam aí falando e eu tava pensando aqui. Por que no futebol brasileiro, cara, não surgem mais, ou pelo menos não é nem mais, ou não surgem jogadores. Eu vou dar dois exemplos pra vocês, né? Para quem gosta de futebol inglês, para molecada aí que joga videogame, que jogava Winning Eleven, FIFA, o que seja naquela época ali, meio dos anos 2000, da primeira década ali, por que a gente não tem um Lampard, um Gerrard, caras que eram meias que não tinham tanto poder de marcação, mas que acima de tudo pensavam e sabiam bater no gol, cara? Por que Jobson, por exemplo, não se especializa de repente numa finalização de média a longa distância, para que ele compense alguns outros erros que ele tenha de marcação, trazendo mais coisa positiva para a mesa? Vocês entendem o que eu estou falando? Gente, não tem volante no Brasil e no Santos que saiba bater no gol. A gente precisa desenvolver isso. Eu tô errado no que eu tô falando? Vocês enxergam alguém? O Sandri na base era o cara que fazia gol, sabe chutar de fora da área? Não, é o Ivonei esse cara. Só que o Exatamente. Ivonei, ele tem já um outro problema. Ele não tem essa intensidade toda, é um garoto que precisa melhorar a capacidade física, mas ele tem um bom chute de fora da área. Por outro lado, nos jogos que ele fez, ele pouco tentou também, né? Eu já não sei se é orientação, se o garoto tem medo de arriscar, mas realmente é falho isso no Brasil. Tem um volante que está surgindo que tem um excelente chute de fora da área, que é o Patrick de Paula, e justamente por ser essa característica uma das principais, ele vem ganhando muito espaço, porque realmente não tem. Então, você falou do Patrick de Paula, realmente não tinha pensado nele. Mas o Patrick de Paula, ele era camisa 10, foi um pouco recuado. O Gerson, que está no Flamengo hoje, ele faz muito bem isso. O que ele é? Ele era um 10, ele foi recuado. Infelizmente, a base hoje, ela é falha, ela prepara mal. A base do Brasil hoje, ela prepara mal. Então, tipo, isso não é problema do Santos, é problema do futebol brasileiro, infelizmente. Se você pegar dos últimos 10 anos, quem surgiu tirando esses dois? Não tem. Realmente não tem. Ou foi recuado, ou não tem, porque não tem outro, no caso, que apareceu. Porque a base não forma isso. É impressionante. Ela não forma nem mais 10 clássico e nem mais volante moderno. Isso é engraçado, né? Então, cara, é uma coisa que eu fico pensando, porque a gente vai falando, por exemplo, do Jobson, né? E se você for pensar, ele tem porte físico de jogador de meio campo inglês, né? Ele é um cara que sabe dar um passe, mas, meu Deus do céu, eles não sabem bater no gol, velho. Então, assim, se alguém da base aí que trabalha com base lá no Santos escute a gente, se der tempo aí, não sei como é que é, né, Tulio? Começa a trabalhar essa molecada aí, cara, pra bater no gol, porque faz muita diferença, cara. Às vezes os caras esquecem, né, que futebol também é feito de gol, velho. E hoje em dia, com jogo intenso como a gente tem, gramados perfeitos, bola rápida,
querendo ou não, muitos times dão espaço no meio de campo. Esses caras têm condição de pegar uma bola, eles têm condição de chegar de frente para o gol, eles não chutam no gol. Então, por favor, vamos tentar trabalhar isso, né? Para que a gente revele jogadores aí que possam ser mais úteis e não precisa ir para o mercado, né, velho? Posso só dar uma pitada aí? O Luxemburgo, uma vez, tem pouco tempo, ele elogiou muito a base do Santos e disse que não tinha igual. E ele explicou o motivo. Qual era? Ex-jogadores que trabalhavam a base. Infelizmente, essa gestão que está aí, ou que já saiu, né, vamos falar assim, do senhor José Carlos Pérez, tirou todos os ex-jogadores da base, praticamente todos. Então, o que acontece? Eu lembro, eu não sei se o seu Lima ainda está lá, mas ele trabalhava muito isso, muito de chute de fora. Eu lembro que eu já acompanhei treino, eu lembro disso. Ele trabalhava muito chute de fora, a chegada ao ataque, ele fazia muito isso. Então, eu não sei se ele ainda está lá hoje, mas é uma coisa a se pensar. Eu acho que ex-jogadores trabalhando com a base é muito melhor do que quem está no ar-condicionado, que nunca foi num campo. Túlio, seu pitaco aí sobre isso. Eu gosto de jogador, principalmente nos cargos de fundamento. Então, você vai colocar um Guga da vida para ensinar o centroavante a cabecear, já que também não tem, né, Rod? Nessas funções. Cargo técnico, eu gosto de técnicos. Técnicos que trabalhem uma mesma linha em todas as categorias e que possa unificar com o profissional. É algo que o Santos nunca teve. E aí a gente alinhar tudo isso, a experiência do ex-jogador, a vivência dele, junto com a parte de fundamento, técnica, a um técnico que vai ensinar esse jogador a entender um esquema técnico, um esquema tático, perdão, para que quando ele chegue no profissional, o técnico fale, olha, você é um lateral direito, nessa partida eu preciso que você jogue por dentro, nessa partida eu preciso que você vá ao fundo, e ele consiga fazer as duas funções. Eu vejo hoje um jogador muito claro isso no Santos, o Madison, é um lateral que tem potência, tem velocidade, consegue chegar no fundo, faz o cruzamento. Qualquer outra circunstância que você coloca ele, de lateral, tentando jogar por dentro, não vai, ele não consegue. O Pará é titular por isso. O Pará consegue variar indo ao fundo, jogando pelo meio. E isso é muito importante no esquema do Santos. Então, assim, a gente precisa criar jogadores mais técnicos, mas também mais inteligentes nos esquemas. E aí eu acho que teria que dar uma mesclada. Eu concordo muito com o que você falou. Quando eu digo ex-jogadores, é nesse mesmo, fundamento. Porque, pelo amor de Deus, não é para dar emprego só porque é ex-jogador, tá? Pelo amor de Deus. Não, é muito parecido, de repente, com o que NBA faz, com o que NFL faz, beisebol. Os caras chamam, né, de repente, um coach ali para arrumar o arremesso do cara. É isso. Ter treinamento específico é muito importante. E só ex-atleta que tem a capacidade, né, de ensinar esse tipo de coisa. Você falou aí do Madison, né? Vamos voltar um pouco para o jogo, que a gente começou a dar uma passeada aí pelo futebol. Cara, eu falei bastante no vídeo pós-jogo ali, né? Dos lances perdidos ali de gol do Santos. Vamos falar um pouquinho desses lances, porque principalmente aquele segundo lance bem marcante ali do Giamota, né? Eu escutei a opinião de várias pessoas, troquei ideia com o pessoal ali no chat ali do nosso último vídeo, e eu vi que não é consenso como eu que de repente acho que ali o Giamota perdeu o gol, entendeu? Tem muita gente que fala, pô, o Madison cruzou mal ali, o Giamota é um cara que não tem o cabeceio, que é muito baixo, e um pouquinho antes o Madison tinha já errado um cruzamento parecido, né? Ah, vamos falar um pouco disso, cara. O Caio Jorge ali, vocês acham que foi um erro absurdo? É uma jogada difícil? Porque a gente vendo da televisão é uma coisa, né? O cara que tá ali dentro do campo, quem jogou, sabe que às vezes o seu corpo tá um pouquinho desequilibrado, você perde um lance que na TV parece claríssimo e ali no campo às vezes não era. Então, me corrijam aí, me deem bronca. Eu dei menos valor pro lance perdido pelo Caio Jorge do que o lance do Giamota. Eu queria a opinião de vocês. Começa essa aí, Marcelão. Então, quando o Túlio falou do Madison, eu fiquei com raiva desse lance também. Mas, assim,
Não, eu sinceramente, na hora eu fiquei muito nervoso também com o Giamota, mas eu particularmente não acho que foi um gol assim perdido. Eu acho até que o Maddison, ele fez tudo certo, mas eu acho que ele tinha que ter tocado. Se eu não me engano, tinha alguém vindo de trás, não sei se era o Bruno, mas eu acho que a bola foi muito forte e muito alta pro Jean. Agora, o do Caio, para mim, não pode perder um lance daquele. Até porque ele virou, ele estava de frente, o goleiro estava batido, o gol estava aberto. Ele mesmo sabe, tanto que quando ele caiu, ele botou a mão na cabeça, tipo, não acreditando no que ele fez. Mas assim, a gente criou muitas oportunidades e tivemos muitas oportunidades. Poderia ter matado o confronto, poderia ter feito 2, 3, se bobear até 4. Mas eu, assim, pensando pelo lado positivo, fico feliz porque a gente foi na casa deles, eles precisando ganhar, indo para cima, e a gente conseguiu criar. Então isso para mim é muito importante. Obviamente não pode perder tanto gol, mas eu acho que a criação dá uma boa perspectiva para o futuro. Eu concordo com o que o Marcelo falou. Eu achei também o gol do Caio mais perdido que o do Jean. Esses dois lances do Maddison, para mim, mostra bem a principal característica dele, que é potência para chegar na linha de fundo e ele vai cruzar. Eu não espero do Maddison uma finalização cruzada, que era possível, principalmente no primeiro lance, ou que ele levante a cabeça e role essa bola para trás, como o Pará fez no jogo de ida contra a LDU. Ele é mais esse jogador, ele vai correr em linha reta e ele vai chegar, ele vai cruzar. Ele é muito bom nisso, mas ele precisa evoluir em outros quesitos. Agora, um lance que eu acho que eu não vi ainda ninguém comentando, quando o Jean perde o gol, o Vanderlei rapidamente pega a bola e bate o tiro de meta. E aí o Pituca tem que fazer a falta, porque a gente ia ter um contra-ataque. É uma coisa pequena, mas que eu acho que poderia ter sido feita, o Jean Mota ir lá atrapalhar o Vanderlei. Ele vê que o Vanderlei vai bater rápido. Toma o Jean o cartão, que não tinha ainda um cartão amarelo, e o Pituca não seria expulso. E assim, é algo que os outros times normalmente fazem, até o Santos. Alguém vai bater uma falta rápida, você vai ali e atrapalha. O Jean ficou se lamentando. Ali eu senti que faltou um pouquinho de experiência dele, malandragem. Enfim, são detalhes, né? Mas muito importante, desculpa você falar isso, porque o Cuca estava se esgoelando, não só no lance do Caio, que o Cuca gritava. Não é para se lamentar, é para ir, acorda pro jogo, não se lamenta, vambora. Eu acho pô, muito bem comentado isso. Eu tinha até esquecido disso, mas muito importante sim. Sabe o que me levanta assim, ó, o cabelo vai parar lá no teto na hora que vocês falam isso? É o seguinte, uma coisa importante, né, do que vem acontecendo com esse time nessa temporada é o amadurecimento forçado de alguns atletas que de repente a gente já tá começando a ver resultado, talvez até antes da hora, porque a gente tá falando de Santos, né, e o Santos é assim, entendendo, tendo uma razão lógica ou não, é assim, vai funcionar. Mas ano que vem a gente vai poder contar muito com essa molecada que tá passando por essas batalhas, esses problemas todos, dentro do campo, fora do campo e tal. Aí vocês estão falando aí, né? Porra, mas faltou pro Giamota um pouco mais de vivência, um pouco. Mas, meu, o Giamota não é um dos caras mais veteranos desse elenco, teoricamente o cara que já tá aí há tanto tempo no Santos. Ou seja, vocês percebam o quê? Eu critico, mas não é porque eu sou um puta de um corneta, um cara chato, não é isso. Eu só acho que assim, o Santos não tem dinheiro para ficar gastando com atletas que de repente a gente vai falar aqui que faltou tal coisa pro cara e sempre falta alguma coisa que prejudique no resultado final do jogo importante. E é um dos caras mais experientes e mais caros do elenco. Então, ano que vem, o torcedor não tem que ficar assustado. Não, mas vamos perder de repente Giamota ou outro. Porque, cara, se souber fazer. Não quero nem falar limpa, porque não é isso, porque eu acho que tem que manter a base do elenco todo, mas se souber trocar algumas peças aí, como o Túlio falou, a gente é capaz de ganhar tecnicamente, abaixar a nossa folha salarial e não ter que mais contar com esse tipo de erro que, porra, cara, se você que tá assistindo o jogo aí, Túlio, e não é profissional do futebol, percebeu,
por que o cara que tá lá dentro, que deveria estar pilhado a 300 mil por hora, não faz isso e custa a expulsão de um jogador que é o motor do meio campo? Você percebe? Eu concordo, e até por isso eu acho que ele, o próprio Alisson, o próprio Jobson, não são jogadores ruins, mas eles já estão com uma certa idade, uma certa rodagem, que é isso que eles vão te entregar. Eles não vão evoluir muito mais do que isso. Então eu prefiro dar rodagem, principalmente nos primeiros meses de Paulistão, início de campeonato, para o Ivonei poderia jogar no lugar do Jean Mota, para o Balieiro no lugar do Alisson, para o Sandri no lugar do Jobson, que são jogadores muito mais novos, que não vão te dar algo muito a menos do que esses jogadores entregam, mas que, por outro lado, tem um teto maior, eles podem evoluir mais. Então, eu entendo agora Libertadores, não dá para a gente entrar só com um time de garotos, enfim, esses jogadores mais velhos vão jogar. Mas, realmente, pensando no ano que vem, fazer esse remanejamento de elenco. E são jogadores que têm espaço no futebol brasileiro. Não é que eles têm que sair do Santos para a Série B. Tem times que precisam desses jogadores e têm interesse. Aí vai do Santos com o departamento de futebol conseguir explorar uma boa troca, de repente por alguém que está em baixa, ou alguém que é novo, outro jogador novo. Enfim, vai precisar de alguém que consiga mapear muito bem o mercado, tanto para a gente contratar, quanto para a gente ver qual time necessita daquele jogador. Um exemplo que eu dou era na época que o Vitor Ferraz estava aqui, bem antes de ele ir para o Grêmio. O Grêmio precisava de um lateral direito. Ele tinha o Léo Moura com 41 anos e só. Depois que chegou o Orejuela e o Vitor Ferraz. Então era claro que eles precisavam de um lateral. E o Maddison estava em baixa. Eles precisavam de um lateral com toque de bola, que é o jeito que o Renato gosta de jogar. Então era uma troca que, olha, eles vão precisar de alguém e a gente pode pegar alguém em contrapartida, e deu certo. Só que tem que ter um setor de scout que consiga mapear todos os clubes do Brasil. Eu concordo muito com o que vocês estão falando, mas muito, e vou te falar mais. Se você me der 2 horas aqui, eu faço uma lista de diversos jogadores que são muito bons e que caberiam muito bem no Santos e que não estão tendo oportunidade em outros clubes. O problema é que a torcida vê muito assim, o cara não joga no time tal, então não serve pra gente. As coisas não são assim, é como o Túlio falou. Às vezes o cara tá embaixo num clube, no outro ele vai bem. O Jean Mota pode estar mal aqui, se ele for para um Goiás da vida, ele pode ser o cara lá. Então, tipo, eu até brinco com os amigos botafoguenses aqui no Rio, que eu falo muito assim, o Arthur Gomes para vocês é cair bem. Aí, quem é santista vai dizer, você tá de sacanagem, ele é horroroso. Pô, não é assim. Ele pode cair bem em outros clubes. Vai muito assim. O problema também que eu vejo é que quando o jogador está muito desgastado com a torcida, ele não rende, não adianta. Você quer um exemplo? Você acabou de dar. Você falou do gol do Caio pro gol do Jean. Particularmente, eu achei que o gol do Caio foi muito mais complicado, muito mais fácil de fazer. Mas a relação com o Jean é tão desgastada que a primeira crítica vai no Jean. Então, tipo, as coisas são assim. Quando a relação tá ruim, não adianta, cara. Eu vejo muito isso aqui, vendo outros, porque como eu moro no Rio, eu acompanho mais os times do Rio, né? Então eu vejo muito minha família, meus amigos flamenguistas, eles pegando no pé do Vitinho. Tudo bem, ele tá mal, mas assim, se ele faz uma partida ótima, não interessa, é o Vitinho. Então os caras já querem fora. Então, tipo, não que ele seja bom, tá? Pelo amor de Deus, nem quero ele no Santos. Mas, pelo amor de Deus. Eu troco no Arthur Gomes. Complicado. Não, mas então a relação é tão desgastada que isso conta muito e o clube precisa avaliar isso também. Por exemplo, a gente tira o Jean, tira o Arthur, pega outros garotos que estão embaixo em outros clubes, até que ganham menos, até que pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas assim já não começa com uma relação tão desgastada, eles vão acabar, a chance de render mais é muito maior. Exato, e assim como o Santos tem relação desgastada com alguns jogadores, outros clubes também têm, que foi o que você disse. E aí dá pra gente explorar isso, só que aquele negócio, a gente precisa de um departamento de futebol muito bom,
Porque, e é outra coisa que a torcida tem que entender é que se o jogador está desgastado aqui, não tem como a gente simplesmente mandar embora. Ele é um ativo, a gente precisa conseguir algo em troca, a gente tem que parar de perder jogador de graça, porque isso desvaloriza o Exato. patrimônio. E além disso, Eu cara, acredito que tenha muito tempo. esse mapeamento é muito importante, por quê? Porque fazendo da maneira como vocês dois falaram, você de repente encontrar também um encaixe legal para o atleta no mercado, evita com que a gente fique pagando, entre aspas, um premium aí, um valor para os outros clubes em termos de salário, né, cara? Ah, olha, a gente não quer esse cara, mas se vocês pagarem 70% do salário, a gente encaixa ele aqui. Não é o que a gente está falando. O ideal é realmente mapear o mercado para a gente encontrar boas trocas, para que o jogador, de repente, continue como jogador do Santos, o contrato, que ele possa se valorizar em outro lugar. É tudo isso que vocês falaram, entendeu? E eu, cara, vale a pena até eu fazer botar minha mão na cabeça, porque eu, às vezes, também tenho muito pouca paciência com alguns jogadores que estão há muitos anos aí no Santos, dando o mesmo resultado, e não devo fazer isso. Eu posso fazer isso na minha casa. Mas a partir do momento que a gente liga o microfone, é o que eu falo sempre, a gente tem que ter responsabilidade, não interessa se a gente é jornalista ou não. Não interessa se uma pessoa ou 1 milhão de pessoas escutam a gente. A partir do momento que a gente está com o microfone aberto, a gente tem que falar o que é certo. E falar o que é bom pro Santos também, né, cara? E isso não é passar pano, não. É ser inteligente nesse sentido, saber que o Santos hoje é um clube que vem com uma situação financeira difícil, vai precisar de uma grande gestão, né, a partir do ano que vem, e a gente tem que respeitar e valorizar os nossos assets aí. Então, eu sou um dos caras que tem que também, às vezes, parar de reclamar, porque, para mim, ali, o Giamota perdeu o gol, mas eu entendo que o Maddson errou o cruzamento também. Caras, qual que é o destaque para vocês do time do Santos nessa partida, né? Porque a gente falou bastante agora também dos erros, falamos um pouco dos acertos, mas para vocês, quem que foi o cara aí desse Santos 1, Grêmio 1, Santos 1 lá no Olímpico, na arena deles? Manda bala, Marcelão. Então, só para complementar, um grande exemplo de tudo que a gente está falando é o Sabino, tá? O Santos não jogava de jeito nenhum, tinha nem chance, nem no banco ficava, foi para lá e já tem até propostas aí para outros clubes. E provavelmente volta ano que vem, né, pelo que a gente tem ouvido. Enfim, destaque individual, assim, eu acredito que, como o Túlio falou antes, eu acho que foi o elenco, o time inteiro. Eu acho que o time, tirando o Jobson, que foi um pouquinho abaixo, eu acho que o time inteiro foi muito aplicado, muito bem. Não teve eu posso eu destacar um, acho que vai ser até injusto, porque eu acho que o time foi muito bem. Eu queria só elogiar mais uma vez um que quem me conhece sabe que vai até rir toda hora que eu falo, é o Lucas Braga, que acho que fez uma partida ótima. Eu acho que ele e o Marinho, os dois, eles cobriram muito os laterais. Não deixavam passar. Eles fizeram, acho que taticamente fizeram uma. O Marinho, todo mundo está falando que não fez uma grande partida, mas porque a gente está acostumado com o Marinho dando show. Ele deu show, só que ele deu show tático, ele não deu show técnico. Então, eu acredito que tem que exaltar o elenco inteiro. Todo mundo. Sandri, o Pará fez uma grande partida. O Veríssimo, que a gente tanto estava com medo, eu acho que ele foi muito bem. E só para registrar duas coisas, a gente estava muito preocupado antes com a bola aérea, mas muito, muito. A gente estava desesperado. Eu, sinceramente, você quer saber, eu nem dormi, com medo, só imaginando bola cruzada na área. Estava nervoso. Então, o que acontece? De jogo inteiro, eu, sinceramente, acredito que o Grêmio tenha mandado umas 25, 30, por aí. Não foi menos que isso, não. Parece exagero, mas não foi, não. Porque eu lembro que eu vi esses números. Bolas alçadas na área. O Santos só errou duas. Uma que o Braz cabeceou sozinho, que foi um absurdo, e uma no escanteio com o Diego Souza, que ele cabeceou e o John pegou. O John, que por acaso fez uma grande partida também. Então, e o John fez uma grande partida, tá? Não só tecnicamente, mas ele cobrando o posicionamento, cobrando as águas. Achei isso ótimo também, até para um garoto que está começando agora, tem menos de 10 jogos de profissional, se eu não me engano, para fazer um negócio desse, eu achei,
ótimo. E tirando isso, a gente não sofreu com bola aérea. O lance do pênalti, a gente vai falar aí depois, achei que foi uma infelicidade, lá, polêmica, dúvida, mas uma infelicidade. De resto, acho que a gente foi impecável. Tanto na marcação, quanto no contra-ataque. Ok, a finalização poderia ser melhor, mas no contexto geral, acho que o time foi muito bem. Eu vou acompanhar o Marcelo, eu acho que o destaque vai para o time como um todo, pela aplicação tática e principalmente pela concentração. Foi ali até o finalzinho, infelizmente, teve aquele lance, mas não apaga todos os outros minutos que o Santos foi bem, no jogo fora de casa, não tem nada perdido. O Santos, ele entendeu que ele precisa jogar assim se ele quiser ser competitivo, e todo mundo comprou a ideia, então achei excelente. Realmente a bola aérea era algo que preocupava bastante, e eu concordo com esse destaque que o Matheus deu, que o Marcelo deu. O John, ele é muito novo e ele tem menos partidas que o João Paulo, mas ele tem uma saída do gol, ao meu ver, um pouco mais qualificada, e ele orienta.